A paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando mais um programa Estudos Bíblicos Avançados. E hoje iremos falar sobre o namoro e noivado segundo os princípios da Bíblia. Qual é o princípio que a Bíblia nos ensina, irmão Hernan, acerca do namoro e noivado? Bom, inicialmente, a paz do Senhor a todos. Bom, a respeito de namoro, em toda a história bíblica não se visualiza o namoro como uma etapa de algum relacionamento. Pelo menos não como conhecemos atualmente, pois normalmente os casamentos eram arranjados pelos próprios pais dos nubentes, alguns logo que os filhos nasciam, envolvendo inclusive pagamento pecuniário, dote pela mão da noiva. Temos um exemplo bíblico lá em Gênesis capítulo 34, versículo 11 e 12. O texto diz o seguinte: Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me dei a moça por mulher. Vemos aí um exemplo de um pagamento pecuniário a respeito da mão de uma mulher na Bíblia, que seria a Diná. E o que mais encontramos, irmão Gilmário, a respeito desse assunto, biblicamente falando? Ou seja, o namoro, segundo o princípio bíblico, necessariamente, como nós entendemos hoje, não existia na Bíblia. O que existia, na realidade, é considerado um casamento arranjado, ou seja, a criança, desde pequena, os pais já decidiam com quem ela iria se casar. E, como você citou, era responsabilidade dos pais fazer esse arranjo. E também tinha outro caso que eles contratavam uma pessoa responsável para ser esse intermediário entre as famílias. É por isso que não havia regras relacionadas a esse contato prévio, que era estabelecido entre os pais do noivo com os pais da noiva. Essa era uma das culturas do mundo antigo. Então você vai ver que na Bíblia Sagrada ela vai tratar mais de noivado do que necessariamente do namoro como nós entendemos nos dias atuais. Então, era um contrato prévio, haja visto que os pais desempenhavam esse importante papel de estabelecer um novo lar para o seu filho. Lógico que existia aí um tempo determinado para que isso viesse a acontecer entre esses filhos que eles estabeleceram esse contrato prévio. Mas o que é que Deuteronômio capítulo 20, versículo 7, irmão Erlan, ele vai nos dizer acerca desse assunto? Bom, só reforçando o que você acabou de falar, no namoro também tem algo importante, que no namoro corresponde a uma fase bastante importante de aproximação entre os casais, e que dentro da intimidade não existe somente uma aproximação intelectual e emocional, nada mais do que isso. E nós vamos encontrar a respeito de noivado na Bíblia que um homem, por exemplo, quando ele estava noivo de uma mulher, ele tinha um compromisso tão sério e Deus preservava esse compromisso que ele nem mesmo poderia ir à guerra. Lá em Deuteronômio diz o seguinte, 20, versículo 7: Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro case-se com ela. Temos aí um exemplo claro a respeito de que Deus ele preserva a integridade física do homem para que a união pudesse ser concretizada posteriormente. Ou seja, à luz da Bíblia, o namoro necessariamente, na visão bíblica, foge totalmente do que se é praticado hoje, porque o namoro hoje é praticado por diversas pessoas, diversos jovens, adolescentes, tem um contato físico, sem falar
de alguns princípios bíblicos que são quebrados, ou seja, na visão bíblica só era o que? A aproximação emocional e intelectual, nada mais. Ou seja, o jovem com a jovem não ultrapassava os princípios, porque havia consequência se eles praticassem até mesmo o ato sexual, que a Bíblia vai chamar de fornicação, antes de ser consumado o casamento. Certo irmão, ele definiu a palavra namorar da seguinte forma: namorar significa despertar amor em alguém. E quando nós falamos isso no ambiente cristão, na visão cristã, é necessário que a pessoa que está nessa fase entenda que é uma fase muito séria na vida das pessoas que decidem querer construir uma família. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a família, projeto de Deus, e a família de Deus, mostrando a importância que tem de se constituir uma família e quem foi que idealizou a família. Então hoje nós estamos tratando acerca do namoro e principalmente do noivado à luz da Bíblia Sagrada. O que é que a Bíblia nos ensina? O que é que ela nos mostra? O que serve para você, meu amigo, minha amiga, meu jovem, adolescente, que está namorando ou deseja namorar para construir um lar e uma família debaixo da bênção de Deus? Então veja que o jovem hoje que está namorando e ultrapassa alguns princípios como o contato físico, pratica a fornicação, ele está totalmente longe da visão bíblica. E quando o jovem ou a jovem está em fornicação, qual era a sentença, irmão Erlano, no Antigo Testamento para aqueles que praticam tal ato? Bom, irmão Gilmário, isso é um assunto muitíssimo importante você ter tocado nesse assunto, porque atualmente isso é feito, é realizado, esse ato, mas não há uma conscientização atualmente nos diversos meios, até mesmo no nosso meio religioso, temos falhas no ensino a respeito desse assunto. Mas a Bíblia ela tem padrões e devem ser seguidos. E no período veterotestamentário, encontramos um registro em Deuteronômio 22, versículo 23 e 24, onde se uma pessoa praticasse o ato de fornicação, que era o ato sexual antes do casamento, essa pessoa era apedrejada. O texto diz o seguinte: se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vós. Então, vamos ter aí um exemplo que Deus ele severamente punia, né, esse ato de fornicação. Então hoje temos que entender que estamos na graça, mas que o Deus é o mesmo. O Deus ainda é de justiça, um Deus de amor e que também pode praticar a justiça. Então Deus espera que o casal que está iniciando o seu relacionamento, está noivos, eles venham ter um noivado santo, sem mácula, sem prostituição, sem nenhum contato que venha assim fazer com que ele perca a sua santidade, a sua intimidade com Deus. Mas, irmão Gilmar, o que você poderia comentar ainda a respeito desse assunto? Sem falar que as consequências que pode trazer quando um jovem ele não leva a sério um relacionamento sadio. Por quê? Porque quando Deus ele coloca esses princípios na Bíblia, é para preservar a moralidade do casal e que eles possam desfrutar, a partir do momento que ele consuma o casamento, uma vida feliz. Quantos traumas às vezes acarreta o jovem, a jovem adolescente que ultrapassa o sinal e às vezes quer viver na mesma visão, no mesmo curso que o mundo está vivendo. Deus, ele preserva a família.
E uma das maneiras é que, dentro do relacionamento da pessoa que está a ponto de construir uma família, haja pureza sexual. Eles possam, de fato, manter uma vida que agrada ao Senhor, para que não venham os traumas. Por exemplo, quando o jovem é jovem se prostitui, muitas vezes, pode vir uma gravidez indesejada. Sem falar que, às vezes, tem jovens que seduz, até mesmo em nosso meio, a jovem a cometer tal ato, fazendo promessas que ele não pode cumprir. E às vezes a jovem vai num papo desse cidadão e acaba, depois que ele consuma um ato, desprezando ela. E até mesmo saindo falando: meu jovem, minha jovem, vocês precisam cumprir o plano de Deus para a sua vida, para que futuramente não venha a haver traumas, raízes de amargura. A vontade de Deus é que você se preserve até o casamento e desfrute, porque às vezes as pessoas acham que o casamento, constituir uma família, às vezes tem aquela ideologia de que é uma prisão, mas constituir uma família debaixo da bênção de Deus é liberdade. É liberdade para aqueles que entendem os princípios da Bíblia Sagrada. E olha aqui em Moerlan, nós temos no Novo Testamento um exemplo disso, que foi o nosso irmão José. Eu gostaria que você comentar, quando ele descobre que a sua parceira, a qual ele estava prestes a casar, ele soube que ela estava grávida. E o que é que a Bíblia vai nos dizer a respeito dele, do Salvador Jesus Cristo? Bom, a respeito disso, é tão importante esse assunto a respeito do noivado, a preservação da intimidade sexual, que lá encontramos registrado em Mateus. Gostaríamos de ler com vocês em Mateus capítulo de número 1, versículo de número 18 e 19. Essa versão da Bíblia é a NVI, Nova Versão Internacional, e a Bíblia vai dizer o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Aqui observamos que o noivado era tão sério e tão importante que a Bíblia chega a chamar José já de marido, por algumas responsabilidades que José já possuía com Maria, e por esse motivo que eles poderiam ser, por exemplo, apedrejados, por causa, se tivesse sido consumado um ato sexual entre os dois, eles poderiam, perante a lei, mas não foi o caso. Aqui foi concebido a gravidez por meio do Espírito Santo. E qual um outro precedente bíblico, irmão Gilmário, a respeito das responsabilidades do jovem e da jovem no Antigo Testamento, quando estavam noivos? Ou seja, a responsabilidade era como se fosse um contrato. Uma vez que se firmava o noivado, se durava um ano. E durante esse ano, pode ver que se levava a sério. O noivado, você vê que a Bíblia vai tratar do noivado como um compromisso tão sério, em que, como falou o nosso irmão Erlan, não poderia ser quebrado por ambas as partes. A jovem já era considerada como esposo do seu noivo, e ali durava-se um ano até a consumação do casamento, em que ele ia ter toda a liberdade de possuí-la. O noivado no Antigo Testamento era considerado como um contrato, e isso durava um ano. Então veja a seriedade que a Bíblia ela vai tratar acerca desse compromisso que se afirma entre ambos os jovens que pretendem, que desejam se casar. E o jovem cristão deve levar isso muito a sério, porque é bênção para a vida deles. Eles levaram a sério o noivado. Por quê? Porque já é uma fase em que está prestes a se casar. Nos dias em que nós vivemos, às vezes,
Em alguns lugares é tratado o noivado como uma coisa banal. O cidadão está noivo hoje, quando é amanhã, estou solteiro de novo. Sem falar aqueles que até mesmo confirmam. Deus confirmou o noivado. Quando é daqui a pouco, terminou de uma hora para outra. Aí amanhã depois o cidadão já está noivo de novo. O noivado não deve ser tratado como algo banal. Deve se levar a sério, como a Bíblia vai nos mostrar, como foi citado pelo nosso irmão Erlan, como Deus levava a sério. Lá havia pena de morte. Não é porque hoje, num tempo da graça, não tem a pena de morte para quem pratique a fornicação, que o jovem ou a jovem deve praticar. Deve esperar até o casamento, para que Deus possa abençoar o matrimônio e eles possam desfrutar de um casamento feliz. Agora, irmão Elan, o que o jovem ou a jovem deve fazer para ele ter um casamento feliz relacionado às suas escolhas? O que é que nós podemos deixar de conselho para ele em relação às suas escolhas? Bom, gostaria somente de reforçar o que já foi falado por você. A intimidade, nesse momento, não deve avançar além daquilo que é a vontade de Deus, para que não se percam as bênçãos decorrentes do relacionamento centrado nele. Aí, vamos encontrar um texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 5, que diz: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Nada de intimidades físicas. Então, entendemos que o apóstolo Paulo está aconselhando